Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 7º vídeo do curso As 10 Chaves para uma Vida Mais Feliz. Se você não viu os anteriores, vai lá, vê, são pequenos vídeos, no máximo 20 minutos, olha. E ainda acompanha lá na descrição do vídeo o texto de apoio. Material muito bom para este momento que a gente vive. Compartilha com teus amigos. Aproveita e dá logo um joinha aí, para não esquecer aí embaixo. Localiza o joinha. Se inscreve no meu canal. Só coisa boa. O tema de hoje, resiliência. Quem não passou por esta vida por momentos que precisou ser resiliente? Me conta. Me conta. Pensa. Faz um retrospecto. Talvez até neste momento que a Terra está vivendo, que a humanidade está vivendo. Parece que a Terra, o planeta Terra está recebendo uma nova versão, né? Ele foi resetado, formatado. Pois é imprescindível a gente ser resiliente para poder nos adaptarmos às mudanças, reagir às mudanças, aprender com as mudanças, superar as situações e dar uma resposta à vida, no lugar de ficar esperando respostas da vida. Então vem comigo. No vídeo você vai me ver com cabelo diferente. Esse material eu gravei há uns anos atrás, nunca publiquei. Nunca publiquei. Agora é o momento. Eu assisti cada um deles, super atual. Só não está atual eu com cabelo e agora eu careca. O resto super atual. Um material muito bacana. Aproveita, manda para teus amigos. Beijo no coração e uma boa aula. Depois acessa o texto de apoio que está aí embaixo. Até mais, gente. Oi pessoal, mais uma série, As 10 Chaves para a Felicidade. E hoje é o tema resiliência, a nossa 8ª chave, resiliência. Você deve estar se perguntando o que é isso que Ricardinho está vestindo? O que é isso? Isso é um gibão. E eu resolvi apresentar a série de hoje com o gibão. O gibão é um tipo de um casaco feito de couro rústico, com o qual o sertanejo consegue entrar dentro da mata da caatinga, uma mata espinhenta, fechada. E ele consegue entrar dentro da mata para poder ir buscar uma cabra fugida, um bode, para poder ir buscar um jumento, uma égua parida. Porque se ele não entrar com esta vestimenta dentro daquela mata, ele vai voltar todo ferido, vai voltar todo cheio de espinhos. Então, este gibão não é uma peça de ficção, não é uma peça de enfeite, não é algo assim de artesanato. Esse gibão é a proteção da pele do vaqueiro do sertão, do Nordeste, contra os espinhos inclementes da caatinga. Sem ele, ele volta todo despedaçado. E ele usa também nas pernas, e usa aqui dentro um parapeito. Aí ele consegue fazer o trato do gado, dos animais, consegue andar por dentro daquelas veredas, sertões e veredas. E o tema de hoje, resiliência, passa por gibão, sertões e veredas do nosso caminhar. Vem comigo! Agora eu vou ali tirar o gibão, o bicho é quente. Estamos agora sem o gibão. O gibão foi a metáfora de tudo que nós vamos falar de resiliência. Que é a capacidade de entrar dentro de uma floresta, de conviver com uma floresta ou com uma mata espinhosa e a gente conseguir desempenhar o nosso trabalho sem nos deixar tolher pela força dos espinhos. A resiliência nos ensina a, então, dada uma situação que eu não posso alterar, um limite intransponível, uma situação que me é dada, ainda assim, eu tenho uma escolha a fazer. Com qual atitude eu vou olhar aquela situação? Com qual postura eu vou me colocar diante daquela situação? Imagine que você tem um chefe horrível. Emocionalmente, o cérebro dele é do tamanho de uma ameba.
Ele não leva em consideração teus sentimentos, não leva em consideração teus valores, não te reconhece. Esse chefe é de difícil mudança. Você já percebeu. Ele já fez treinamentos, tal. Continua do mesmo jeito. Ainda assim, esta situação altamente estressora que você vive, estressante, tensa, pesada, diariamente que tira você, sabe, do seu fígado, tipo, dá aquela gastura emocional. Ainda assim, você pode enfrentar esta atitude, esta situação com uma atitude, dizendo a si mesmo: uma coisa eu tenho certeza, quem trabalha ao lado dele, trabalha ao lado de qualquer pessoa do mundo. E eu estou aprendendo cada dia mais a desenvolver a minha inteligência emocional ao lado deste líder autocrático. Opção 1. Se eu não posso mudar ele, posso mudar a mim mesmo diante da situação. Então minha atitude agora, em vez de ser uma atitude de desgaste, de me quebrar todo, pelo contrário, eu digo para mim mesmo, está me ensinando. Hoje ele me ensinou paciência. Amanhã me ensinou a ser mais otimista. Depois me ensinou a me levantar 10 vezes diante de 10 vezes que ele disse que um determinado serviço que eu fiz não foi bom. Percebem a força da resiliência? Ela pega o que nos acontece, transforma através da forma como eu olho aquilo que me aconteceu, e a partir daí eu cresço. Então por isso que as pessoas resilientes, estão sempre em crescimento. Sempre estão aprendendo com as situações. E, diga-se de passagem, as situações difíceis, os traumas, os lutos, as pisadas de bola que a gente recebe, as fechadas de porta na nossa cara, elas são como esse gibão. Sem esse gibão emocional, a gente não enfrenta essas situações. Porque esse gibão nos protege a nossa emoção, protege a nós mesmos, para a gente não enlouquecer neste ambiente, muitas das vezes tão insalubre. E aí nós vamos ficando mais sábios, nós vamos ficando com outro nível de evolução, outro estágio evolutivo, diante das coisas que a vida foi fazendo. E com as coisas que eu fui fazendo a partir das coisas que a vida foi fazendo. As respostas que eu fui dando para cada uma delas. E assim, eu me lembro que o Tiago, meu filho, trouxe esse chapéu para mim, ó, da Tailândia. Achei lindo esse chapéu. Ricardinho tailandês. Esse chapéu, para quem trabalha nos arrozais da Tailândia, quem trabalha no campo, é tão resiliente quanto o nosso gibão no Nordeste. E ele virou uma marca. Ele protege contra o sol e ainda dá uma sombra. Ó. Olha a inteligência dele. Ainda gera um microambiente aqui dentro, com uma boa circulação de ar e com uma boa sombra. Esse chapéu ajuda na resiliência. A resiliência é uma luz que eu saco nas situações difíceis. Ela ilumina aquela situação difícil e eu projeto a minha vida para mais à frente. Eu dou um passinho a mais. Eu avanço um pouquinho mais. Portanto, a resiliência é a irmã gêmea da esperança. Ela me capacita a ter coragem para enfrentar a situação. E o papai e a mamãe que me ouvem podem ajudar os seus filhos. Com 7 anos de idade eu descobri que eu tinha um peito atrofiado e o coração ia sofrer. Meus pais foram ao pediatra e o pediatra disse: olha, ou faz a operação serrando as costelas dele para abrir a caixa, ou faz natação, que vai ajudar o menino a desenvolver. Entrei em natação no Serviço Social da Indústria, Clube do Trabalhador, Rua Pedro II, Campina Grande, bairro da Prata. Nadei dos 7 aos 17. Nunca meus pais me deixaram dizer: ai, a piscina está fria. Acordar às 5h30 da manhã para ir pegar a primeira turma antes do colégio, que era às 7. Nunca. Sempre dizia: que bom que você tem piscina, meu filho. Que bom que você tem professor, meu filho. Que bom que por nós sermos funcionários do Senai, a gente pôde manter você no curso de natação. Que bom que não vai precisar serrar seus ossos. E eu nunca voltei de cara feia da natação. Papai e mamãe
pode ensinar os filhos a serem mais resilientes. A gente vive uma crise de falta de resiliência. As pessoas com muito pouco estão desistindo de viver. Desaprenderam a bater a poeira, a levantar a cabeça e partir para outra. Desaprenderam a simplesmente recomeçar. A gente precisa ensinar isso. Eu nunca esqueci quando eu sofri um acidente de moto. A moto quebrou tanto, foi tão grave o acidente que ela empenou o eixo. Eu acordei, depois de sair do hospital, eu passei alguns dias entre a vida e a morte, né? Tive traumatismo craniano, e eu já acordei na alta na casa dos meus pais. Então eu saí do hospital não sei como, tipo um zumbi andando. Mas eu fui ter consciência que eu acordei quando eu estava no quarto da minha mãe e perguntei o que eu estou fazendo aqui. Mamãe, você sofreu um acidente, tem alguns dias, estava no hospital, foi para a UTI, voltou, esteve alta. Nós trouxemos você para cuidar de você enquanto você se recupera melhor. Eu digo, eu estou acordando agora, mamãe. O que é que houve comigo? Aí papai entrou no quarto, mamãe chora por lá, papai disse, você sofreu um acidente de moto. Eu pergunto, e a moto? Papai disse, nem pro ferro velho, mas venha ver o que eu comprei para você. E ele comprou uma bicicleta com direito a sininho. Aquela bicicleta com direito a sininho mudou a minha vida. Ele não me deixou ter pena um minuto de mim, da moto, do meu acidente. Pega a sua bicicleta e vá para o Banco Nacional do Norte trabalhar, porque segunda-feira seu atestado termina. Era um final de semana. E eu fui na segunda-feira, eu era compensador do Banorte, peguei meu malotinho de cheques e fui levar ao Banco do Brasil próximo da meia-noite. Fui com a bicicleta. O guardinha do Banco do Brasil abriu aquela janelinha, 1984, aquela janelinha de ferro, a portinhola de ferro, disse, pois não, digo, compensador-chefe do Banorte. Ele olhou para mim e disse, mas o senhor quer entrar de bicicleta? Sim, eu tenho direito a guardá-la no estacionamento. Ele olhou para mim e disse, eu estou escrito aqui, entra moto e automóvel. De bicicleta o senhor não pode entrar a pé, de moto ou automóvel. Eu olhei para eles, moço, até 2 meses atrás eu entrava de moto aqui, eu sofri um acidente, estou voltando hoje. Disse, moto é veículo, bicicleta não é. Eu voltei, deixei a bicicleta lá no outro banco, Banorte que eu trabalhava, voltei correndo, bati a portinhola, mostrei meu crachá de compensador-chefe, entrei andando, que eu podia, olhei para ele e disse, funcionário do Banco do Brasil entra nesse estacionamento de bicicleta? Ele disse, lógico, até de jegue. Eu olhei para ele e disse, me aguarde, eu vou entrar aqui de bicicleta. E entrei de bicicleta. Sou aposentado do Banco do Brasil. Então, aquela moto que quase me destrói, a bicicleta, abriram portas, porque a resiliência também abre portas. A gente vai dando respostas à vida com o que vai acontecendo conosco no caminho da vida. Sempre assim, sempre assim, sempre assim. Mas num crescendo, sempre num crescendo. E tem 3 práticas bacanas. Vou mostrar para vocês. A primeira prática, um trauma, um luto, um desgaste, uma crise que a gente vive. Quando a gente sai dela, pode nos proporcionar um olhar diferente sobre a nossa vida, um olhar diferente sobre a realidade e um olhar diferente sobre o outro. Então, a primeira característica que a resiliência pode causar para a gente, de positiva, é este olhar diferenciado quando a gente consegue atravessar uma situação muito difícil. Pense num desemprego, pense no final de um casamento, pense na morte de um filho, na morte de um parente querido, pense numa migração para uma cidade onde todos são estranhos. Pois bem, quando você passar por isso, quando você superar, se você for resiliente, você vai estar agora no outro nível, no outro patamar de olhar para a vida. Então a primeira coisa que a resiliência causa para a gente, ela sobe. Ela muda de fase, a gente muda de fase para melhor, para melhor. Segunda, na crise, ainda assim na adversidade, eu posso encontrar oportunidades onde todo mundo só vê dificuldades. Eu posso encontrar inovação, eu posso melhorar o meu processo, eu posso aprimorar a minha eficiência, eu posso fazer mais com menos, eu posso contabilizar o que me sobrou ainda, o que me resta apesar daquilo que aconteceu. Ou seja, a crise, a adversidade
pode ser muito pedagógica, não que a gente queira isso para ninguém quer isso para a vida, mas ela pode ser pedagógica. Ela pode me ensinar táticas de superação, táticas de enfrentamento, estratégias para eu poder lidar com a situação. E uma vez aprendidas, eu levo para o resto da vida. Então, há um caráter pedagógico na resiliência quando se vive uma crise. Quero mostrar para mim mesmo, mostrar para quem enfrenta neste momento e me ouve uma situação difícil, que ainda assim, amanhã será melhor. Isso também passa. E a terceira característica da resiliência é que ela me leva a cultivar, a ativar a minha rede relacional para o enfrentamento de uma situação difícil. Então, quando a resiliência, eu imploro, quando eu preciso de uma atitude resiliente, se eu tenho amigos, se eu tenho uma rede relacional para me apoiar, para me estimular, para me dar umas dicas, vai por ali ou por ali talvez seja melhor, é mais fácil. Então a resiliência, ela é melhor cultivada no espaço do nós, no espaço da interação social. Se você está me ouvindo, tem um nós, tem interação social, então é um espaço em que os outros podem depositar no seu coração, no meu coração, sementes de resiliência. Resiliência é você ter a capacidade de fazer com o que a vida lhe fez algo muito grandioso, de uma coragem enorme, e você se torna este cara forte, esta mulher forte, por ter enfrentado de cabeça erguida aquelas situações difíceis. Para um novo um dia que está raiando, a gente pode ser a luz, que só aparece com o movimento, com o esforço, por uma situação que a gente está passando, que nos leva a ter que fazer um esforço, quase como se fosse um pêndulo, para poder movimentar o nosso coração, a nossa mente. Quantas das coisas com as quais a gente está passando, elas nos fizeram sair da estagnação. A gente tinha como coisas ruins, pesadas, mas foi a partir delas que a gente se mexeu. E a luz apareceu. No lugar que a gente pensava que só tinha escuridão, desespero, inquietação, angústia, a luz aparece. A luz da resiliência aparece, ilumina. E diz assim para cada um de nós: que atitude você vai tomar diante disso? O que é que você pode fazer com o que restou? O que você pode fazer com esta situação? O que você pode mudar? O que pode transformar? O que você pode acolher com aquela postura de vai passar, amanhã será melhor. Esta luz só acontece quando a resiliência nos faz, cada um de nós, melhores a partir das coisas não tão boas que a gente passou, das pressões, das tensões, dos desgastes. E tudo isso, em vez de ir nos tornando ácidos, vinagre, não, pode nos tornar mais doces, mais mansos, mais cordiais, quem sabe, mais solidários. Porque só quem passou por esses enfrentamentos e conseguiu sair melhor deles, aprendeu com eles, juntou os caquinhos do que restou da vida e se refez, sabe do que eu estou falando. O quanto, mas nunca nós olharemos a vida do mesmo jeito. Porque a gente já esteve lá no fundo do poço. A gente já esteve lá naquela situação tão difícil. E aí a gente ganha profundidade, a gente ganha perspectiva para o enfrentamento de outras situações que virão. Isso nós podemos ensinar aos nossos filhos, ao nosso cônjuge, aos nossos colegas de trabalho, aos nossos amigos. Nós podemos ensinar resiliência. Resiliência é uma competência, ela pode ser aprendida. Um beijo no coração, muita luz da resiliência para cada um de nós que enfrenta
suas cruzes, seus vales de lágrimas, suas situações difíceis, suas angústias, seus riscos, suas incertezas perante o amanhã, e o amanhã sempre incerto. Cada um de nós que sabe o preço das suas escolhas, o quanto vale a pena lutar por elas, lutar pelo seu amor, lutar pelos seus estudos, pelo seu trabalho, pela sua vocação, pelos seus filhos. A gente sabe o preço, mas em cada uma delas a luz acontecerá.